Paz, irmãos. Convido a todos para orarmos juntos. Gracioso Senhor, agradeço de todo o coração, pois nessa epidemia temos sido cuidados e protegidos pelo Senhor, nos dando fôlego de vida para que ainda pudéssemos viver neste mundo. Agradeço e louvo por isso. Acreditamos que tudo o que temos enfrentado faz parte do propósito de Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações hoje, para que possamos entender claramente qual é a vontade de Deus, para que possamos viver neste mundo baseado nessas palavras que serão ditas hoje, e que possamos obedecê-las. Que Deus esteja no meio de nós para receber o nosso louvor e adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é Evangelizando Sempre. Em 2 Timóteo 4,2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Hoje gostaria de compartilhar uma verdade muito importante. Todo cristão é chamado para compartilhar o Evangelho. Vou abordar 3 pontos. Primeiro, o propósito do Deus Pai. Evangelizar é compartilhar a mensagem das boas novas de Cristo ao mundo, para que as pessoas se arrependam, creiam no Senhor e sejam salvos, e é também o propósito do nosso Deus Pai. Efésios 2,10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes da nossa conversão, estávamos mortos e condenados por causa dos nossos pecados, mas depois que fomos salvos pela graça, recebemos uma nova vida, nos tornamos filhos de Deus e temos livre acesso ao reino dos céus, para podermos desfrutar da alegria eterna. Também nos tornamos herdeiros com Cristo de uma herança celestial e transformou o nosso velho homem, imundo e corrupto, em um novo homem santo, honrado e glorioso. Essa transformação é a obra de Deus completa, realizada por meio do nosso Senhor Jesus. Ao vermos essa obra maravilhosa que Deus fez na vida de nós cristãos, derramando graça e dando vida nele, será que podemos ir para o céu de mãos vazias? Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Será que eu não preciso fazer mais nada? Apenas viver neste mundo, desfrutando da graça de Deus e esperar o Senhor voltar? Vamos dar uma olhada no versículo que acabamos de ler. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A vontade e propósito do nosso Deus Pai é salvar pessoas. E esse também deve ser o propósito da nossa vida no mundo. Deus não quer só nos tornar pessoas abençoadas e ricas em heranças, mas também fazer de nós pessoas ricas em boas obras. Os cristãos devem ter um bom comportamento, palavras e pensamentos, mas a boa obra mais importante não é ajudar as pessoas, mas sim levar a salvação para as pessoas, transmitindo a verdade de Deus a elas. Porque as outras boas obras são temporárias, mas levar as pessoas a crerem no Senhor e serem salvas é uma boa obra eterna. Essa boa obra deve ser praticada por todo cristão. Em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acabamos de ver quantas bênçãos e quão grande é a graça que Deus concedeu a nós. Além de querer recebê-las pela fé, estaríamos dispostos a nos sacrificar em gratidão a tudo isso? Na palavra de Deus diz que Ele nos chama para anunciarmos a sua graça, pois essa é nossa responsabilidade e também é o propósito principal de Deus salvar vidas. Por isso, o nosso propósito também deve ser conduzir as pessoas ao Senhor para serem salvas pela graça. Esse deve ser o objetivo do nosso evangelismo. Segundo, a ordem do Senhor. Marcos 16,15. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas.
Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou uma missão. Pediu aos seus discípulos para irem ao mundo inteiro para pregar o evangelho a todas as pessoas. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele compartilhou o evangelho, foi crucificado e subiu aos céus, completando a obra de salvação. Mas como as pessoas no mundo poderiam ter acesso a essa salvação? Essa responsabilidade é para todos os discípulos, não apenas aos pastores e missionários, mas todos os cristãos. A igreja primitiva de Jerusalém foi perseguida e os cristãos foram espalhados por toda parte, mas não tiveram medo da perseguição e continuaram firmes pregando por todo lugar que iam. Tanto os apóstolos como os outros cristãos não tinham medo de sofrer nem morrer pelo evangelho. Depois da vinda do Espírito Santo, os apóstolos se dedicaram a orar e pregar o evangelho. Os cristãos testemunhavam para que as pessoas crescem e fossem salvas. Cada um era responsável para transmitir o evangelho aos parentes e pessoas ao redor. Uma pessoa dedicava a alcançar outras 10, dessas 10 alcançar mais 100, e assim milhares de pessoas eram salvas. Portanto, todo cristão deve saber que é de sua responsabilidade pregar o evangelho aos outros para crerem no Senhor. Essa é a ordem do Senhor para cada um de nós. Quantas vezes os nossos amigos nos pedem ajuda e nos dispomos por completo, mas por que muitas vezes nós recusamos em pregar o evangelho a eles? Que o Senhor nos dê coragem, com a ajuda do Espírito Santo, para pregar o evangelho e testemunharmos a nossa fé e do nosso Senhor a eles. Terceiro, o privilégio especial. No capítulo 10 de Atos, fala de Cornélio, um oficial militar romano, um homem piedoso que temia ao Senhor. As suas orações chegaram à presença de Deus, mas ele não poderia ir para o céu, porque ele não tinha declarado a sua fé no Senhor Jesus. Mas quando o anjo apareceu para ele, o anjo não ficou insistindo para ele crer imediatamente em Jesus, mas pediu para o Cornélio enviar alguém para buscar Pedro e compartilhar o verdadeiro evangelho de Jesus, a sua crucificação, ressurreição, ascensão e o julgamento futuro. Então Cornélio e sua família creram no Senhor, receberam a salvação e o Espírito Santo. Pedro compartilhou uma mensagem simples do evangelho. Deus não quis que o anjo falasse, mas Deus quer que os pecadores que foram salvos pela graça dele preguem o evangelho e conheçam o Senhor por meio do testemunho deles. Portanto, pregar o evangelho é um privilégio e oportunidade especiais. Se você se empenhar nisso, será recompensado no futuro. Por isso, não pense que pregar o evangelho é um fardo, na verdade é um privilégio. Não recue com medo, porque Deus não quer que preguemos sozinhos, mas o Espírito Santo pregará junto com você. Foi o que Jesus prometeu antes de subir ao céu. Ele disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muitas pessoas no mundo estão sofrendo no inferno, porque não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Acredito que o desejo deles é que possamos pregar o evangelho para sua família e amigos, para que sejam salvos e não morram e sofram eternamente. Que possamos ter os ouvidos espirituais abertos para ouvirmos o clamor das pessoas e apressarmos para pregar o evangelho e salvar os perdidos, para não sofrerem futuramente no inferno. Em Romanos 1,14 diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Essa é a nossa dívida, evangelizar todas as pessoas, porque recebemos o evangelho de graça do nosso Senhor. Se não pregarmos, a dívida do evangelho não será paga, porque todas as pessoas que nunca ouviram falar do evangelho são nossos credores. O versículo 15 diz: por isso estou disposto a pregar o evangelho. Nós precisamos fazer o melhor para pregar o evangelho e aproveitar a oportunidade para trazer muitas pessoas ao Senhor. No versículo 16 diz: não me envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Vamos refletir um pouco. Por que temos deixado de testemunhar? É o medo das pessoas rirem e nos envergonhar? Se o Senhor não tivesse vindo ao mundo para ser crucificado, como poderíamos ser salvos, livres do pecado, da tentação e sermos abençoados pela graça?
Se temos vergonha de pregar o Evangelho, como poderemos futuramente nos apresentar diante do Senhor? Por fim, espero que cada um de nós esteja determinado a dar testemunho do Senhor, proclamando a verdade e levando as pessoas ao Senhor, porque pregar o Evangelho é nosso dever. O propósito do nosso Pai Celestial é salvar as pessoas. É uma ordem do Senhor e também um privilégio para nós, que possamos estar atentos ao clamor de muitos no inferno, que possamos lembrar da nossa dívida, levar o Evangelho para todas as pessoas. Ore e peça a ajuda do Espírito Santo, para que junto conosco nos ajude a vencer o diabo, resgatar as almas perdidas de suas mãos e cumprir a ordem de Deus. Que Deus nos abençoe, cuide e proteja. Amém.